Beleza, pessoal, bora lá fazer um videozinho. Esse vídeo eu acho que vai ser bem rapidinho, mas eu vou dar algumas informações aqui. Eu tava até fazendo um vídeo de tecidos ali, até falar desse tecido que eu uso aqui, que é o poliéster. Mas uma amiga me mostrou uns pontos dela e eu vou tentar demonstrar para ela aqui, passar uma dica sobre o porquê que o ponto da máquina fica ruim. Tem casos em que a máquina começa a arrebentar muito e você coloca um tecido e aí você está costurando uma malha, colocou um outro tecido, a máquina começa a dar problema, começa a prender linha, né? E começa a jogar o tecido de lado, assim, né? É muito comum, porque às vezes você está costurando e você vê que o tecido parece que está puxando de lado, então você muitas das vezes você fica apavorada. Então eu vou dizer o seguinte: 90% dos problemas com ponto de overlock é um só: desgaste de faca, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Gente, tenta observar uma coisa aqui. Deixa eu ligar essa máquina. E aí observa, ó, quantos pontos vocês acham que dá aqui por minuto? Tem máquina que chega a dar 6.000 pontos por minuto, tem máquina que chega a 5.000 pontos, né? Você sempre ouve isso, né? Então é o seguinte, agora, uma coisa para você levar em consideração é a sua faca. Por quê? Elas trabalham junto aqui, elas são amoladas, elas vão cegar. O que eu tenho a dizer sobre isso? Como que você sabe se a sua máquina tá com algum problema na faca? Eu vou mostrar para vocês aqui um ponto. Esse tecido é o pior tecido que você pode encontrar para costurar, tá? Se você não tem experiência e alguém te oferece serviço para costurar com esse tipo de tecido aqui, peça suporte a essa pessoa, porque geralmente as costureiras menos experientes com elanca, ela vai sofrer, tá? Principalmente com elanca, liganete, malhas com base de poliéster. Gente, uma coisa que vocês devem levar em consideração, né? Geralmente essas peças são as mais baratas, né? Não as jaquetas, mas as camisetas, por exemplo, as pessoas querem pagar mais barato, porque compra o tecido mais barato e acha que a costureira vai mudar o preço porque é o tecido. E pelo contrário, quando for poliéster, cobre mais caro pelo serviço. Por quê? Vocês estão vendo aqui, gente, o poliéster, ele é um tecido, eu vou fazer até um vídeo falando, ele é um tecido um fio muito plástico, tá? Ele é a base de plástico, tá? É plástico puro. O poliéster, principalmente quando ele tem jaquetas escolares, eles, além de dar muito problema para a costureira que tem pouca experiência, ele causa muito problema com duas questões. Primeira, com desgaste de agulha, que você tem que estar muito atenta para você ver se você está com a agulha correta para ela, tá? Para ele. E o outro é a faca. Então, muitas das vezes, vocês costuram com sintético, às vezes você está costurando, você está percebendo que na hora que você está passando, ó, vou passar aqui um pedacinho, ó. Você vai ver ali, ó, um pedacinho e a minha máquina já corta aqui, ó, bem fininho. Tá vendo? E aí, o que acontece? Deixa eu terminar aqui. O poliéster, ele vai desgastando a sua faca. Tá? Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Deixa eu virar para lá de cá, fica melhor. Ó, ele vai desgastando a sua faca. Então, quando você notar que tá parecendo que tá embuchando, que o ponto não tá ficando um ponto lisinho assim, bonito, não tem problema na máquina, não tem problema com a linha, o problema tá na faca ou agulha, tá? Vai estar aí o problema da sua máquina. Então, qual é a solução? Começou a embuchar tecido, começou a dar problema no ponto, você viu que sua máquina estava boa, aí você estava aí costurando uma malha como essa aqui, ó, e aí você estava costurando uma malha, você entra com um tecido de poliéster e você vê que a máquina parece que ela está empurrando a costura para o lado, ou que ela está mascando a costura, está deixando rebarba. Sempre olhem a rebarba do ponto, se tem rebarba acima da costura. Se tiver rebarba acima da costura, o seu problema está na faca.